Olá pessoal, hoje vamos falar sobre configuração de comissão. Quais são as ferramentas de comissão que o sistema nos permite utilizar para apurar comissões de representantes de vendas. Bom, logando no sistema, tudo começa quando a gente cria uma configuração de comissão. Então, a configuração de comissão ela vai me permitir configurar quais são as regras que eu vou aplicar para o cálculo meu de comissão. Então, na minha configuração de comissão, eu deixei já uma feita, eu coloquei na organização, um exemplo normal, qual a finalidade que eu vou gerar essa comissão, ou seja, qual é a despesa que eu vou setar quando for gerada, qual é o representante de vendas que eu quero apurar, em qual moeda eu quero trabalhar, então aqui eu setei real, a gente vai ver por que depois, e qual o tipo de frequência, se mensal, semanal, bimestral e assim por diante. E qual é a base minha de cálculo? O sistema permite calcular comissões de três modelos diferentes. Fatura, com base no faturamento efetivo. Pedido, significa em ordens de venda, não necessariamente faturadas. E o terceiro, recibo, que é no caso dos recebimentos do meu cliente. Então, são as três formas que o sistema me permite. Então, recebimento, base em recebimentos. Fatura, com base nos faturamentos efetivos, e ordem de venda, que no caso pedido, é exatamente aquilo que eu digitei e está completado no meu comissionamento. Aqui é o dado do processamento, a última vez que eu rodei o processo, e se eu quero que ele liste os detalhes que compõem essa comissão ou não. Isso tem a ver quando a gente gerar o cálculo, ter o histórico de onde originou esse valor. Então aqui eu deixei configurado com base em fatura, lembrando que eu deixei configurado também nessa base uma fatura em dólar, para a gente ver como se comporta. O sistema de comissionamento é multimoeda, então se eu tiver faturas em outras moedas, ele vai converter para a moeda que eu estou pedindo aqui, no caso em real. Bom, e aqui embaixo eu tenho quais são os critérios que essa comissão vai funcionar. Um ponto bastante importante, comissionar só pedidos específicos significa que eu só vou comissionar pedidos que atendam este critério mais o meu representante de vendas. Esse é um ponto bastante importante. Então, aqui, o entendimento dessa tela vou gerar comissão para todos os parceiros de negócio, ou para algum específico, para todos os grupos de produto, para todos os tipos de produto, para todos os classes, para todos os grupos de fornecedores, ou para uma região de venda específica, para um produto específico, para um parceiro específico, para uma organização específica. O que é importante aqui? Eu posso ter diversas linhas de configuração de comissão e o sistema só vai comissionar pedidos que satisfaçam esses critérios aqui. Então, um exemplo clássico, para um determinado grupo de produto, por exemplo, o grupo de produto revenda, eu tenho um valor de comissão diferente. Para uma determinada região de vendas, eu tenho uma outra comissionamento. Para um determinado produto, é um comissionamento diferente. Para uma regra de pagamento, então se é em dinheiro, se é em cheque, outro valor de comissão diferente. Ou, por uma empresa específica, eu tenho regras de comissionamento diferente. Então, isso é bastante importante aqui, porque são regras seletivas aqui. Embaixo, eu posso colocar quantidades que eu quero deduzir, ou mesmo multiplicar a quantidade por valores de fatores diferentes. Então, por exemplo, do valor da minha base de comissão, eu reduzo 12%, que isso aí é um cálculo médio de impostos que eu deduzo do valor da venda. Então, ou, por algum outro critério no contrato com o representante, eu deduzo um valor X para determinada coisa. Então, aqui é quanto eu quero ou quanto eu posso deduzir da minha base de comissionamento. Quantidades, né? Multiplicadores por quantidade ou valores a subtrair. E aqui, por exemplo, eu quero falar que eu vou pagar 5% de comissão para esse cara. Então, na hora que eu coloco 5%, o sistema já converte para mim automaticamente em 0,05. E esse só positivo, o que significa isso? Só vou comissionar pedidos, faturas ou pagamentos positivos, ou seja, vou deixar as devoluções de fora do meu cálculo de comissão ou não? Se houverem devoluções, eu quero que também gere comissões negativas. Então, se eu marcar só positivo, tudo que for devolução eu não vou considerar para deduzir da minha comissão. Se eu marcar somente positivo, se eu deixar desmarcado, ele vai calcular tanto comissões positivas e negativas em face às minhas devoluções. Bom, uma vez feito isso, eu posso calcular meu comissionamento. Então, como que eu posso calcular meu comissionamento? De forma individual, que é o que eu vou gerar aqui, e depois mostro um outro método. Vou gerar minha comissão. Vou falar que eu quero gerar minha comissão do mês dia 1/10 de 2019 até 31/10 de 2019 e vou pedir para que o sistema calcule para mim.
Repare que ele já calculou, então ele já me falou que o período de comissão está aberto, ele já marcou qual foi o período inicial de processamento meu, ele já me deu o período que eu fiz e já criou amarrado para mim aqui em cima qual foi o cálculo de comissão que ele gerou. Então, quando eu vou analisar esse cálculo de comissão, ele me trouxe o período, já me trouxe qual moeda e já me falou, olha, você tem R$ 754 de comissões a pagar para esse cara. Como que está composta essa comissão? Quando eu vou no valor de comissão, ele falou, olha, a base de cálculo foi de 15.080, foram 3 itens que eu utilizei como quantidade, e a comissão 754. Aquele marcado lá de detalhes, que é esse cálculo, que é esse carinha aqui, me permite nesta aba ver quais são os detalhes que gerou a comissão. Então vamos ver esses detalhes. Foi um valor de R$ 15.000, a quantidade 1, na moeda real, e um segundo item foi um valor de $20, que convertido para real, na data da conversão, foi de R$ 80. Então, consequentemente, quantidade 2. Então, o que é importante aqui? Aqui eu estou enxergando qual foi a minha origem da comissão. E se tiver em dólar, ele vai converter. Se eu precisar conferir, por exemplo, eu consigo navegar e eu vi que essa fatura aqui minha é o preço de 10, quantidade de $20, conversão R$ 80, e foi uma fatura que foi feita para esse determinado cliente que está gerado lá, nesse caso aqui, e para o meu comissão Café de Mim. E ele automaticamente já traz a taxa de conversão. Aí um ponto bastante importante, uma ferramenta bastante importante do BRRP, eu consigo navegar em todos os registros de forma fácil, unificada e sem ter perigo de perder o relacionamento entre as linhas ou entre os dados que estão correlacionados à formação da minha valor de comissão. Bom, um ponto bastante importante aí, feita a comissão, vou apurar, eu tenho alguns relatórios que depois a gente pode usar como suporte, vou mostrar já já, mas eu já posso gerar incluso a fatura para o meu financeiro. Então, posso criar fluxo de aprovação, posso criar diversas coisas aqui que me permitem ou não gerar a fatura via personalização de janela ou até mesmo o fluxo, uma vez conferido. Mas eu já poderia vir aqui, já falar que eu quero gerar o meu contas a pagar, e ele já vai gerar meu contas a pagar, já gerou minha fatura. Novamente eu consigo navegar e ver qual é a fatura que está aqui relacionada. Então vou navegar na minha fatura e já consigo verificar qual a fatura gerada. Então a fatura gerada 754, naquela mesma finalidade que a gente setou na configuração minha de comissão, está aqui, e já está prontinho. Eu poderia simplesmente vir completar ela. Então, por exemplo, aqui, vou completar. E já verificar também o meu lançamento na contabilidade. Então já está lá as minhas despesas provisionadas. Então a apuração de comissão do sistema é muito simples. Eu consigo ter a apuração total e enxergar de onde foi a origem dela, e também tem relatórios suportes disso. Então, por exemplo, se eu digitar aqui no menu, como a gente já falei, eu uso muito essa parte aqui, eu tenho tanto o relatório de composição de comissão, quanto o relatório de cálculo de comissão. O relatório de detalhes de cálculos de comissão, ele vai pegar cada cálculo que eu fiz, eu posso adicionar um cálculo ou um período e me listar todos os itens que foram calculados. Nesse caso aqui, que é aquela que a gente acabou de configurar, e o valor da minha comissão. E aí eu posso criar múltiplas visões. Então eu poderia clicar uma visão geral ou uma visão por fornecedor, que eu já deixei configurado aqui para a gente chegar, o mesmo valor. Ou eu poderia criar o próprio relatório, que é o relatório de detalhes de cálculo de comissão, que ele vai me listar os cálculos e os valores comissionados em face ao que está configurado. Vou pegar ele aqui, então, recaro, detalhes de comissão, e vou detalhar, que a gente acabou de usar, e o outro relatório, que é detalhes de cálculo, que é esse que eu vou rodar agora. Esse cara aqui vai me listar como foi composto esse cálculo. Então, se eu rodar ele agora aqui, ele vai me listar aquelas duas linhas que eu tinha originalmente, e o fornecedor de cada um, que eu conseguiria conferir todos os valores que conferi, ou todos os valores que geraram o meu comissionamento. Então, eu consigo enxergar tanto de uma forma resumida ou de uma forma detalhada o que gerou cada comissão minha, tanto no relatório de detalhes de comissão, como no próprio relatório de cálculo de comissão. Bruno, eu tenho diversos cálculos de comissionamento que eu fiz. Esses diversos cálculos de comissionamento eu tenho que gerar na mão um por um, representante por representante. Não precisa dessa forma. Existe dentro do próprio sistema uma forma em que você calcula a comissão em massa, que é o que está aqui. Então basta eu colocar a data de início, ele vai, de acordo com a configuração minha que está setada, se é mensal, quinzenal, bimestral, e vai calcular um por um. Então eu conseguiria rodar das duas formas.
Então, basicamente, aqui eu vou usar muito quando eu tenho diversos vendedores configurados para não ter que gerar um a um na mão. E ainda falando sobre a comissão, eu posso ter diversos tipos de cálculos de comissão, ou seja, de configurações de cálculo para o mesmo representante. Depende muito como eu quero analisar. Então, por exemplo, se eu quero, por exemplo, configurar uma comissão, uma configuração de comissão global, o meu gerente de vendas vai ganhar uma comissão sobre o total da venda do mês. Então, bastaria eu colocar as informações dele aqui e não marcar, por exemplo, que é somente pedidos específicos. Então, ele vai analisar a carteira global do mês e calcular sobre a venda total, independente sobre os itens que estão aqui. Ou sobre o total da venda do mês para algumas regras específicas. Então, eu vou marcar não somente para comissionar pedidos específicos, mas caras que atendam esse critério aqui. Então, esses são os pontos da comissão que podem facilitar muito o dia a dia.